E aí, antes de comentar a matéria do 360, quero só mostrar, como eu disse, o Poder 360 é um veículo onde o José Dirceu escreve. E olha só o seguinte. Depois que eles falam sobre esse encontro do Mourão e do Barroso, eles fazem uma análise do cenário bem interessante. Impasse criado. Ao decidir ir ao Senado pedir a abertura de processo contra Barroso e Alexandre de Moraes, o Palácio do Planalto pretende, no mínimo, criar um impasse. Neste sábado, dia 14, várias autoridades do judiciário e do mundo político conversaram sobre como jogar água na fervura depois da escalada de tensão entre o Planalto e o STF. O Poder 360 apurou que ainda não se sabe como promover algum recuo. Então todo mundo percebe que a tensão vai aumentando e ninguém consegue saber o que fazer para acalmar os ânimos, o que é ruim. Há um consenso sobre o fato de que Bolsonaro não vai recuar. Não vai recuar. Tampouco há hipótese de haver relaxamento da prisão do Roberto Jefferson. Desta forma, cria-se um impasse. O presidente apresenta o pedido de abertura do processo, que pode até resultar no impeachment de Barroso e Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, o Pacheco, recebe o documento e declara que vai pensar. É o que a gente acha que vai acontecer. Tá todo mundo apostando nisso. Mas e aí? Análise do Poder 360. Foi da redação. Ninguém quis assinar essa matéria. A matéria não tem autor. Foi a redação. Quem é a redação? Não sei. O ato seguinte, nesse roteiro, é Bolsonaro alegar na justiça que deve ser decretada a suspeição e impedimento dos 2 magistrados em ações relacionadas a ele no campo eleitoral. O Supremo, então, será chamado a agir. Nessa altura, haverá certamente um aumento de manifestações de rua pelo país a favor e contra o governo. Se realmente Bolsonaro pedir esse impedimento e tudo mais, eu acho que isso daí é inegável que o STF vai julgar. Se o STF julgar que não tem nenhuma suspeição no Alexandre de Moraes e no Barroso, vai ser mais motivo de colocar mais lenha na fogueira. O país está politizado, as pessoas já tomaram um lado. E aí a matéria depois fala especificamente de um ministro e fala do Fux. E eu acho interessante porque, não vou dar play aqui, mas eu incentivo, procurem as falas do José Dirceu sobre o Fux. O que é que o Dirceu pensa? O que o Dirceu pensa é o que a esquerda pensa sobre o Fux. E a matéria fala o seguinte: caberia neste momento ao Fux, presidente do STF, tentar atuar. Ocorre que Fux é considerado dentro do próprio Supremo e no Congresso como um dos mais fracos chefes do judiciário em muitos anos. Incapaz de articular, fia-se muito em suas decisões no bom relacionamento que mantém com a mídia, sobretudo o Grupo Globo. Uma conexão que alimenta e nutre com cuidado desde os tempos que foi juiz no Rio de Janeiro. Então está se falando aqui claramente de um apoio midiático para qualquer tipo de reação, mas que estaria se fiando no apoio da Globo, que isso talvez não fosse suficiente. Apenas o apoio midiático não seria suficiente para solucionar esse impasse com Bolsonaro. No STF, em vez de liderar, Fux é liderado. Há algumas semanas tem sido tentado um encontro dos chefes dos 3 poderes. Depois de Bolsonaro se irritar e ofender publicamente Barroso e Moraes, a reunião foi cancelada por Fux, que leu um discurso a partir da cadeira de presidente do Supremo. Só que, segundo o Poder 360, foi sabido, soube-se depois, que Fux foi compelido pelos seus colegas de corte a tomar aquela atitude. Não é que o Fux queria tomar. O Fux está agindo a pedido de uma parte do STF. Agora, dificilmente poderá retomar algum diálogo com Bolsonaro. Então está na situação que cada vez mais a sociedade está revoltada, a polarização só fica mais e mais acirrada, mais e mais acirrada, mais e mais acirrada. A oposição tá aí, atos contra Bolsonaro, Lula passeando no Brasil, ninguém fala do Lula. Medidas estão sendo tomadas que são medidas impopulares, não estou falando se são certas ou se são erradas.
E ninguém consegue enxergar uma resolução, até o momento, como colocar panos quentes. E ninguém consegue ver Bolsonaro recuar. E ninguém consegue ver o Fux sequer se abrir ao diálogo. É uma receita para o caos. Estamos diante de uma receita para o caos. Como eu falei, mais uma matéria. A difícil aproximação de Lula com militares. O ex-presidente Lula tem resistido à orientação de seus auxiliares para que divulgue um documento com mensagens tranquilizadoras às Forças Armadas. A questão, dizem seus interlocutores, é que ele quer evitar críticas da militância petista. O Lula quer se aproximar, mas está com medo da militância. Alguns conselheiros de Lula avaliam que, para se reaproximar dos militares mais graduados, teria de abandonar o tradicional apoio às ditaduras da Venezuela e de Cuba. Outro ponto indispensável da mensagem é definir claramente os planos de um eventual governo Lula para a defesa nacional. Os interlocutores de Lula com os militares levaram ao petista a preocupação da caserna sobre a forma como deixarão o governo de Jair Bolsonaro caso Bolsonaro perca a eleição de 2022. Os oficiais mais graduados querem que o ex-presidente exponha claramente os planos para as Forças Armadas e para a defesa nacional a partir de 2023. Estarei conectando e desconectando alguma coisa no computador, não sei nem o que é. Mas tá aí. E aí? O Lula tá aí. Conversando com os milicos. E eu quero relembrar para vocês algumas coisas do Lula e do PT. Algumas coisinhas só dos últimos dias. Que com certeza também, né, estão influenciando no aumento da tensão nacional. No dia 2 de agosto, o Lula disse que, na verdade, o PT posta o presidente e a urna que o Brasil confia. No dia 3 de agosto, o Genuíno deu uma entrevista para a Veja, defendendo nova Constituição e instituições sobre controle popular. A mídia sobre controle popular. Vai acabar o monopólio. Vai mudar o funcionamento das instituições. Uma revolução do Brasil. Uma revolução. Falam tanto do ataque às instituições. Bom, quem está falando em mudar tudo é o PT. No dia 3 de agosto também, o Carlos Lupe, presidente do PDT, falou que no dia que o Bolsonaro deixar o poder, ele vai direto para a cadeia. Ontem, comentou que Carlos Bolsonaro pode ser o próximo a ser preso. Mais uma coisa para aumentar a tensão no país. No dia 11 de agosto, o Lula diz: não sei se seria eleito presidente sem o voto eletrônico, sem as urnas do Barroso, as urnas de veludo. Mais uma fala que pega muito mal. Ainda mais num período, como a gente comentou, onde o Barroso convidou o ex-chefe do José Dirceu, ex-marqueteiro do PT, ex-marqueteiro do PSDB, talvez ex-amigo do João de Deus, não sabemos se é ex ou não, que foi acusado pelo Marcos Valério, né, de ter participado lá, de ter recebido um dinheiro errado do PT, que ele classificou como acusações falsas, mas estou falando do Nizam.